Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Indie Power. E nesse episódio nós vamos discutir um assunto que é muito importante, muito interessante de ser discutido e que de tempos em tempos é um assunto que sempre retorna e sempre é debatido. E eu acho importante falar sobre esse assunto porque é um tema que nunca se chega numa conclusão de fato. E mesmo que se chega, sempre retorna alguns conceitos e depois precisa ser debatidos novamente. Não debatido no sentido de encontrar o que é certo ou o que é errado, mas de mostrar os dois lados e as pessoas abrirem um pouco a visão para esse assunto. Então aqui o objetivo não é dizer o que é o certo ou o que é errado, mas colocar alguns pontos e aí você tira a sua conclusão para você ver ali o que é melhor para você e não ficar pilhado com as suas escolhas, porque eu acho que o grande debate sobre a questão do purismo na pixel art, não só na pixel art, mas em outras áreas artísticas, é que às vezes as pessoas ficam pilhadas com esse assunto, com a questão do purismo, e se limita muito, não progride dentro de determinada arte que ela exerce, seja desenho, pintura, pixel art e por aí vai, porque às vezes fica atrelado a certos conceitos e às vezes você precisa abrir mão de certas ideias para você poder progredir ali na sua arte. E isso é algo que sempre aconteceu na arte de uma forma geral, de os artistas terem que abrir mão muitas vezes de tudo aquilo que eles acreditavam ou tinham aprendido, abrir mão daquilo, se abrir para coisas novas, para poder dar um passo à frente ali do que a arte estava sendo requisitada, né? Então vamos começar aqui o nosso assunto, que é o purismo na pixel art. Então primeiro, o que é o purismo? Existe um movimento artístico que veio depois do cubismo. O cubismo é aquele movimento artístico em que utiliza formas geométricas. Você representa as coisas através de formas e linhas muito simplificadas. Um grande expoente do cubismo é o Pablo Picasso. Mas existem outros artistas, além do Pablo Picasso, que seguiam esse movimento artístico que era o cubismo. E o purismo veio depois. Eu não entendo muito bem sobre o movimento artístico purista, que é o purismo, mas o que eu quero falar seria o purismo na arte, que não é esse sentido desse movimento artístico. Não tem muito a ver com esse movimento artístico, mas é um conceito que eu vejo que também é levado para outras áreas. O purismo nada mais é do que você manter tradições artísticas mesmo quando existe outras possibilidades. Por exemplo, sabe aquelas pessoas que não aceitam que você faça desenho sem utilizar referência, por exemplo? Eu não falo nem fazer o tracing, que é o desenhar por cima. Digo de não usar referência. Você vai desenhar um personagem, alguma coisa, você não pode observar nada, você tem que desenhar de cabeça. E na pixel art existe também um certo purismo, que é o pessoal que diz que para você fazer pixel art, você tem que fazer pixel a pixel do zero. Você não pode usar um desenho em alta resolução como base, você não pode utilizar processos que usem o 3D ou que usem fotografias, texturas fotográficas ou qualquer coisa. Você tem que fazer estritamente, manualmente, pixel a pixel.
E eu não estou falando do aspecto final, porque na pixel art a gente tem bem definido qual é o aspecto, o resultado final que você tem que obter para ser considerado pixel art. Porque você pegar uma imagem e reduzir ela vai ter um aspecto que nada se assemelha com o que a gente busca na pixel art, que é aqueles pixels organizados, que são os conceitos mais básicos da pixel art. Então você tem uma curva, por exemplo, em pixel art que siga ali aqueles padrões, né? Aquela contagem para ficar aquela contagem de segmentos de pixel para que fique uma imagem mais harmoniosa quando você observa ela em resolução baixa, diferente de você reduzir uma imagem. Então a gente tem esse conceito bem definido dentro da pixel art sobre o que é o resultado final que se espera que seja pixel art, que é onde a gente define o que é uma imagem em baixa resolução e o que é uma pixel art, que há uma diferença bem grande. E quanto a isso, ok, a gente tem ali o que é a pixel art e o que não é pixel art. Porém, o purismo não se trata disso, não se trata do resultado final, se trata do processo para chegar naquele resultado. No purismo, é inaceitável que você comece uma imagem em alta resolução, diminua e depois você vai ordenando ali os pixels para ficar um resultado final ali condizente com o que a gente busca na pixel art, ou até mesmo usar fotografia 3D, qualquer coisa. O purismo na pixel art se trata de um processo em que você vai trabalhar pixel a pixel, em que cada pixel deve ser pensado. E todo o processo, desde o início até o fim, tem que ser dessa forma. Você não pode partir de um ponto que já está pré-pronto e depois só organizar esses pixels. Você tem que fazer todo do zero, pixel a pixel. Tem inclusive alguns puristas mais radicais que levam o purismo mais aprofundadamente, que diz que você tem que fazer pixel art, que pixel art só pode ser considerado pixel art se você fizer no mouse, clicando em cada pixel individualmente. E que você não pode, por exemplo, usar pixels semi-transparentes no processo e nem mesmo usar múltiplas camadas, que você tem que fazer tudo em uma camada só, utilizando uma paleta bem reduzida, sem pixels transparentes e utilizando o mouse. Até alguns pontos eu até concordo como questão prática. Por exemplo, eu defendo muito o uso de paleta limitada, principalmente para quem está começando, para você não se preocupar tanto com as cores. Mas não é uma questão de purismo, de que tem que ser assim. É mais uma questão prática e como exercício para você estimular sua criatividade utilizando um número menor de cores. Mas não quer dizer que você não possa utilizar uma paleta ilimitada ou utilizar pixels semi-transparentes para você fazer ali a sua arte. Ou até mesmo trabalhar com indexação, que é você fazer, por exemplo, uma pixel art toda em preto e branco e depois você utilizar aquele filtro que tem no Krita, tem no Photoshop, que é chamado de mapa de gradiente, que aí você pega uma imagem preto e branco e você cria um mapa de gradiente e faz um controle de cores. Você pode utilizar tudo isso e vai continuar sendo pixel art. Você pode trabalhar todo em preto e branco e depois aplicar cor utilizando filtros de colorização. Eu não vejo problema algum. O resultado final vai continuar sendo pixel art. Então existem aqueles que defendem o purismo, que é o purismo no processo, em que você tem que fazer tudo manualmente.
E do outro lado tem aqueles que dizem que não, você não precisa se restringir tanto durante o seu processo de pixel art. Você pode utilizar 3D como base para sua pixel art, você pode utilizar fotos, você pode utilizar imagens em alta resolução que não tem problema nenhum, desde que o resultado final se pareça com pixel art. Se o final está parecendo pixel art, então é pixel art. Não importa o processo que você seguiu para fazer aquilo. Se você usou várias camadas, se você pintou as cores diretamente ou você pintou monocromático e depois que você aplicou cores através de filtros, isso não importa. O que importa é o resultado final. Então existem essas duas vertentes, que defende que o que importa é o resultado final, para que algo seja considerado pixel art, e aqueles que defendem que pixel art só é pixel art se o processo for feito de forma manual, pixel a pixel. Assim, de toda forma, para algo ficar bonito em pixel art, você vai ter que fazer esse trabalho manual de ajustes. Assim, a maioria dos filtros que a gente vê, ou de softwares de conversão de imagens, de foto, ou qualquer coisa em pixel art, eles te dão só metade do processo. Eles nunca vão te dar o resultado final prontinho. Nunca fica aquela pixel art limpa, que é com os pixels todos organizados. Então, esse trabalho manual de organizar pixels, isso aí sempre vai existir. Porque tudo que a gente viu até hoje na computação nunca ofereceu algo 100% de resultado. Sempre é necessário fazer ajustes para que no final você tenha um resultado de pixel art bem limpo, com a pixel art ali com os pixels bem limpinhos, tudo bem organizado. Sempre utilizando toda a ferramenta que te possibilita usar fotografias, imagens em alta resolução, sempre é necessário fazer esses ajustes. Então, independente de você utilizar o 3D, usar fotografia, desenho em alta resolução, você sempre vai ter que fazer ajustes manuais. Assim como com a inteligência artificial, né, que está surgindo aí para gerar imagens e está surgindo também para pixel art, mas o que tem se visto é que nunca fica 100%, nunca fica totalmente limpo, sempre tem que fazer ajustes e aquilo vai ser apenas como um início, um start, né, para você fazer o seu trabalho de pixel art. Então sempre o trabalho manual vai ser necessário. É óbvio que as coisas podem evoluir, né, a questão até da inteligência artificial, dos filtros, tudo mais, podem evoluir e acabar oferecendo para a gente diretamente um trabalho que o resultado final já fique bem aceitável em termos de pixel art. Mas é um pouco difícil porque essa questão da organização dos pixels é muito de olho humano. Eu não sei se daria para traduzir de forma lógica e computacional todas os nossos critérios de observação, que é todo o raciocínio e critério de observação, que às vezes nem é totalmente lógico, para se criar uma pixel art. Talvez eu esteja falando bobagem, talvez até bem provável que eu esteja, né? Mas é algo um pouco difícil, mas sabe-se lá o que vai acontecer, né? Depois eu quero até fazer um episódio falando um pouco sobre questões da inteligência artificial, do que pode trazer de benefício, o que pode trazer de preocupação para a área artística, porque muitas vezes, até falando um pouco aqui, fugindo um pouco do tema, mas falando algo interessante, a gente sempre tem aquela ideia de que tudo que vai vir de novo
de tecnológico vai trazer evolução e, consequentemente, vai ser bom para a humanidade e para o dia a dia das pessoas. E não é bem assim, não. A gente tem que parar um pouco com essa ideia de que andar para frente sempre vai ser evolução. E não é. Muitas vezes a gente está andando para frente e está criando um problema que no futuro vai trazer algo bem complexo, pode trazer algo bom momentaneamente, mas que no futuro pode trazer consequências. Então, nem sempre caminhar para frente é necessariamente uma evolução e aquilo vai obrigatoriamente trazer algo bom. Nem sempre o progresso vai no futuro trazer algo bom. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples do que acontece muito aqui em Minas Gerais, em alguns locais. Eu moro em Minas Gerais. Por exemplo, teve a questão de Brumadinho, que teve aquele rompimento da barragem, porque aqui em Minas Gerais tem alguns lugares que você vai que chega a ser um cenário assustador, que parece que você está num cenário pós-apocalíptico, que as montanhas é tudo assim, você não vê uma árvore, é tudo destruído, terra, poeira para todo lado e em todos os lugares com placas indicando rota de fuga, área de risco, porque são lugares que a qualquer momento pode ter um desmoronamento de restos, né, refugos de mineração. É um exemplo de que às vezes o progresso ele também traz ali certas consequências. E é um solo, é um terreno que não vai voltar a ser igual nunca mais, né? Montanhas que são totalmente destruídas e que a vegetação nunca vai ser igual mais. Então, sempre tem essas consequências. E depois eu vou falar um pouco sobre isso. Tem gente que concorda, tem gente que já discorda, acha que tem que fazer essas coisas mesmo, porque é importante para a sobrevivência, a existência da humanidade, né? Eu não concordo em 100%, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso em outro episódio. Mas, enfim, então existe essa questão do purismo, que são esses que defendem que tudo tem que ser feito ali quase que no artesanal. Só que aí a gente tem algumas questões. Primeiro, a visão do jogador e do observador. Para quem está jogando um game, um jogo, a pixel art, por mais que ela não seja só voltada para jogos, ela tem ali a sua área de maior destaque nos jogos. Isso aí, sem sombra de dúvida. Existem publicidades, existem ilustrações, projetos gráficos que usam pixel art, mas é muito menor do que o que a gente vê de pixel art no mundo dos jogos, já que a pixel art ela meio que surgiu, essa questão de gráficos pixelizados, ela basicamente surgiu nos jogos. Surgiu dali, dos jogos, computadores. Então, é normal que dentro dessa área a pixel art seja mais destacada. Só que para o jogador, quem está consumindo um jogo, não faz a menor diferença o processo que foi utilizado. Até porque ele não sabe e muitas vezes nem tem o interesse. Então a gente precisa ter em mente, quando a gente vai fazer uma arte, seja ela qual for, ou um jogo, a gente tem que ter em mente que a gente está fazendo aquilo não é para que outros artistas, outros desenvolvedores possam apreciar e julgar a nossa arte. A gente está fazendo para jogadores, para pessoas que são leigas, que querem apenas se divertir
e, consequentemente, principalmente no nicho de jogos de pixel art, quer ver uma pixel art bonita. Então, para essas pessoas, elas não estão preocupadas com o processo, e sim com o que elas estão vendo ali na tela. Então, não importa o processo que foi utilizado para fazer aquela pixel art. O que importa é o resultado final, é aquilo que ela está vendo e aquilo agradar os olhos dela. Então, na visão, se a gente for olhar a visão do jogador e da pessoa que vai admirar, observar uma pixel art, o processo não importa. O que importa é o resultado final. Aí temos também uma questão prática e uma questão mercadológica. Na visão do jogador, não importa se foi feito manualmente, se levou horas para fazer, se foi utilizado algum recurso facilitador. Já na questão prática, isso importa um pouco, mas não importa no sentido purista. O processo de criar uma pixel art, quando a gente fala de mercado e de produção mesmo do dia a dia, ele importa no sentido de a gente precisa encontrar ferramentas e formas técnicas que vão agilizar o nosso processo. Já é um pouco na contramão do purismo, porque o purismo, se você for observar, ele é um processo mais lento e que não admite técnicas que vão agilizar o seu processo. Então, o processo ele sempre vai ser o mais tradicional no purismo, para manter ali a tradição de fazer pixel art pixel a pixel. Já na questão prática e mercadológica, a gente busca sim pensar no processo para que o processo seja mais ágil e mais prático, no sentido de facilitar a criação daquela pixel art, reduzir os custos de produção e assim você conseguir fazer a sua pixel art não só de forma mais rápida, porque essa questão de ter que fazer tudo também mais rápido tem se tornado um problema, mas fazer as coisas com um nível de qualidade que às vezes no tradicional ali pixel a pixel seria um pouco mais complicado, porque tem muita coisa que você pode fazer com técnicas alternativas, usando 3D, usando fotografia, que você consegue não só agilizar, talvez nem seja esse o ponto de você fazer as coisas mais rápido, mas você consegue uma qualidade, uma profundidade ali na sua pixel art, que é um pouco mais difícil fazer ali no pixel a pixel. Por exemplo, a animação, quando você utiliza um 3D como base, mesmo que você vai refazer a sua pixel art toda, ou utiliza uma rotoscopia, para certas animações é muito mais prático você fazer utilizando um 3D ou algum recurso como base para a sua pixel art do que você fazer diretamente. Porque às vezes você tem uma certa prática com animação e tudo mais, mas você quer uma animação um pouco mais complexa, que se você for fazer manualmente, vai ficar meia boca, você pode conseguir, mas vai ficar meia boca, não vai ficar 100%. E às vezes, utilizando algum recurso, uma referência que você fez ali com animação 3D, ou até mesmo com uma filmagem, você já vai conseguir uma qualidade, um resultado final muito melhor do que se você fosse fazer ali diretamente sem nenhum recurso facilitador. Então, às vezes, utilizar esses recursos em termos práticos, você consegue manter a consistência da sua pixel art, obter uma qualidade maior do que às vezes você conseguiria de forma mais tradicional
e até mesmo aumentar a velocidade do seu processo de trabalho. Porque ao invés de você ter que ficar fazendo e refazendo várias vezes a mesma coisa até chegar no resultado, você consegue já ir direto para o resultado pulando algumas etapas. Então, em termos práticos e mercadológicos, o processo ele é importante, não no sentido de manter o tradicional, mas no sentido de obter resultados melhores de uma forma mais assertiva. E eu não vou dizer nem de uma forma mais rápida, porque vamos fugir um pouco desse conceito de ter que ficar fazendo as coisas tudo mais rápido, até porque às vezes a gente pensa que fazer mais rápido vai ser bom pra gente, porque a gente vai executar mais tarefas no sentido de pegar mais clientes, mas ao mesmo tempo o trabalho tende a ser reduzido o seu preço, né, o seu valor, porque a oferta de mão de obra acaba aumentando devido à velocidade no trabalho. Então acaba sendo uma faca de dois gumes. Você consegue agilizar o seu trabalho para poder pegar mais clientes, mas ao mesmo tempo os seus clientes tendem a pagar menos porque tem mais oferta de mão de obra, já que está todo mundo fazendo tudo mais rápido. Então acaba sendo uma faca de dois gumes. Então, em termos práticos e mercadológicos, usar técnicas alternativas que vão contra o purismo acaba sendo bom e uma prática, inclusive, comum de ser feito. Então, é muito comum para quem trabalha no mercado de pixel art em empresas utilizar recursos para poder facilitar o processo. Isso não só na pixel art, né? Na arte de uma forma geral. Por exemplo, a Disney, na época lá que fazia-se apenas animações 2D, era muito comum eles pegarem cenas de outros filmes que eles já fizeram e fazer uma reciclagem das animações. Eles pegavam a mesma cena e redesenhavam outro personagem por cima daqueles frames. É um processo semelhante à rotoscopia, só que eles já usavam uma animação que eles já tinham feito. Porque ao invés de fazer toda a animação do zero novamente, fazer o esboço da animação, corrigir tudo e tudo mais, e leva um tempo grande, eles já pegavam uma cena pronta e só desenhavam outros personagens ali por cima. E existem várias cenas que a Disney fez isso. No 3D isso também é muito comum. Ao invés de animar tudo do zero, as empresas elas já criam ali o seu banco de animações e depois uma animação que eles utilizaram, eles reciclam em outras animações. Ou até mesmo cenas inteiras. Por exemplo, às vezes vai ter uma cena de uma perseguição de carro, sei lá. E aí já tem ali tudo pronto de algum filme, alguma coisa que a empresa já utilizou, toda a jogada de câmera, o carro desviando um do outro, vários carros ali. O que eles fazem? Eles trocam os carros, trocam o cenário e mantêm toda a animação. Todo o movimento do carro vai ser o mesmo, o movimento da câmera vai ser o mesmo. Às vezes a movimentação dos personagens vai ser parecido com o da outra cena, só que vai ser outro personagem para uma outra produção e ninguém vai ficar comparando ou vai lembrar que o movimento da câmera é igual do outro filme, o movimento dos carros é igual. Aí pode alterar uma coisa ali, outra aqui, mas ninguém vai reparar e vai ficar reparando nisso. Então é muito comum utilizar esses métodos para você poder agilizar o processo e você não ter ali tanto trabalho também, tendo que refazer tudo do zero. Então, em termos práticos e mercadológicos, usar processos diferentes para pixel art acaba sendo algo bom. E é muito comum a gente ver, na verdade a gente não
quando a gente observa, né, um jogo, a gente às vezes não vê os processos que foram utilizados para gerar aquilo que a gente chama, né, de pixel art. Mas quando você vai estudar mais de forma aprofundada determinado jogo, assistir making-offs, ou até mesmo pesquisar sobre imagens de como que era o processo, você vê que utilizou-se muitas técnicas alternativas que não eram ali a pixel art pixel a pixel. E isso é algo que é feito desde o passado. Por exemplo, Earthworm Jim, que é um jogo lá dos anos 90, se você olhar, você fala que é uma pixel art. E de fato é uma pixel art. Quando a gente observa, a gente classifica a pixel art pelo resultado final. Mas o processo utilizado não foi um processo de pixel art. Isso a gente pode ver no próprio making of. Você depois pode pesquisar no YouTube e aí você vai ver como que foi feito os gráficos do jogo, principalmente do personagem, né, dos personagens. Basicamente foi tudo feito à mão, animado à mão no lápis e papel. Tem até no making of ali o animador na mesa de luz desenhando ali no lápis e papel. E depois eles escaneavam essas imagens, passavam para o computador. Ali no computador eles faziam a line art, toda a colorização em alta resolução e não a nível de pixel. Fazia tudo em alta resolução. Depois que eles tinham as animações em alta resolução, eles reduziam essa imagem, aplicavam alguns filtros e depois corrigia pixel a pixel. Ou seja, não foi feito diretamente pixel a pixel como defendem os puristas. Foi feito com outras técnicas e só no final que foi feito ali ajustes pixel a pixel. E isso está documentado, é só você ver o making of que foi gravado na época. Técnica semelhante foi utilizado para o Aladdin do Mega Drive. O Aladdin do Mega Drive é diferente do Aladdin do Super Nintendo, tanto no processo de produção quanto o jogo em si, é outro jogo. São jogos totalmente distintos. Tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais do outro. Mas no Aladdin do Mega Drive, especificamente, foi utilizada uma técnica chamada Digicel, que nada mais é do que essa técnica do Earthworm Jim. Se eu não me engano, a própria técnica utilizada em Earthworm Jim é a técnica do Digicel e foi basicamente a mesma ou quase a mesma equipe, o mesmo diretor do Earthworm Jim, se eu não me engano, é o mesmo diretor do Aladdin do Mega Drive, que também feito manualmente, depois trabalhado em alta resolução e depois reduzido para uma imagem menor e reajustado ali pixel a pixel. Tem muitos cenários também de The King of Fighters que foram feitos a partir do 3D. Metal Slug também utilizou muito essa técnica, não necessariamente em tudo, mas tem muito cenário em Metal Slug que percebe-se claramente que foi utilizado ali um 3D ou alguma coisa. Para quem observa e quem tem prática em pixel art consegue identificar. The King of Fighters utilizou também, inclusive, para fazer personagens. Teve um específico que utilizou muito 3D e depois fez os ajustes manualmente. Então, isso é algo que sempre foi utilizado, essa questão de utilizar outros recursos que não sejam a pixel art pixel a pixel, com o objetivo de criar uma imagem que se assemelha com a pixel art. Eu não estou falando nem do 3D pré-renderizado, que não parece, não tem cara de pixel art, nem tem o objetivo de parecer pixel art, como é o caso de Donkey Kong, Killer Instinct e tal, ou até mesmo o uso de fotografias, como é o caso de Mortal Kombat, que também não tem um aspecto visual de pixel art, nem tinha esse objetivo, era apenas um gráfico mais realista mesmo. Mas estou falando de jogos que
tem sim um aspecto de pixel art, mas que foi utilizado outros recursos. Então, desde o passado, isso é feito. E o que você acha disso? Deixa aí nos comentários o que você acha. Deixe suas dúvidas também aí nos comentários sobre pixel art, para que eu possa responder. Sugestão de temas que eu possa abordar. E deixa aí a sua opinião. Você acha que pixel art só é pixel art se for feito pixel a pixel, assim como diz os puristas? Ou você acha que o que importa é o resultado final ser uma pixel art, ali com os pixels organizados, e o que não importa muito o processo? Deixa aí o que você acha, e é isso aí. Então, nos vemos no próximo episódio. Até mais!